Olá, alunos do Pré-ENEM, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Marielle Lima e eu sou a tutora da frente A de vocês. A nossa aula de hoje é sobre o sistema tegumentar, sistema esquelético e sistema muscular. Agora eu vou diminuir a minha tela para não atrapalhar a visibilidade da aula de vocês. A gente vai começar falando do sistema tegumentar. O sistema tegumentar ele é constituído pela pele e seus anexos. Os anexos da pele são os pelos, as unhas, os dentes e as glândulas. As glândulas nós temos as sebáceas, as sudoríparas e as mamárias. Então, as funções desse sistema é de revestimento, de proteção do corpo, manutenção da temperatura e manutenção da nutrição. Então, começando pela pele. A pele ela é composta por dois tecidos firmemente unidos, que é a epiderme, que é esse primeiro da imagem. Eu vou passar aqui com o mouse para vocês, esse aqui, esse fininho, e a derme. Então, a epiderme ela é formada de tecido epitelial. As suas células, elas fabricam e acumulam queratina. E na base da epiderme, há células que produzem a melanina, que são os melanócitos. Interessante lembrar que nessa camada não há vasos e nem terminações nervosas. É através dessa propriedade de fabricar e acumular a queratina que nós podemos aí ter descamação da pele, a gente não perde muitos nutrientes da pele, porque a gente fica com a camada de queratina sobre a pele. É uma função muito importante. Já a derme, a camada abaixo da epiderme, ela é formada de tecido conjuntivo. E as principais células desse tecido são os fibroblastos. Já a hipoderme, que ela não é considerada uma camada, mas em algumas literaturas vocês podem encontrar que ela é uma terceira camada, ela é rica em fibras e em células adiposas. Então, a sua função vai ser de reserva de energia e de isolamento térmico. Importante lembrar também que é na derme, na segunda camada, que nós vamos encontrar vascularização e nervos, tudo bem? É uma camada aí que é muito rica, é onde a gente vai encontrar as glândulas sudoríparas, a gente vai encontrar a glândula sebácea. Então, a derme ela é extremamente vascularizada, né? Já em contradição à epiderme, que não é vascularizada. Então, vamos falar agora dos outros anexos, né? Dos pelos e das unhas. Os pelos, eles são finos bastões de queratina que se formam dentro do folículo piloso. Cada pelo é ligado a um músculo eretor que permite a sua movimentação e também é ligado a uma glândula sebácea que o lubrifica. Então, nessa imagem aqui abaixo, vou passar o mouse aqui para vocês verem. Aqui é o pelo, né? Esse vermelho escuro, ele está dentro aqui do folículo piloso. Aqui nessa lateral, a gente pode ver a glândula sebácea, que vai estar lubrificando esse pelo. Aqui nós temos o músculo eretor do pelo, que ajuda aí na sua movimentação. Já as unhas, elas são placas de queratina na ponta dos dedos, que crescem pela compactação de células mortas a partir de uma dobra da epiderme. E essa dobra da epiderme, ela fica bem na base da unha, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver uma unha e suas camadas, suas limitações. Nós temos a lúnula, que é essa lua invertida, né? Digamos assim. Nós temos o corpo da unha e a borda livre, que é a parte que não fica aderida ao nosso dedo. Já os dentes, por que os dentes estão aqui no sistema tegumentar?
Então, é por causa da embriologia, né? Os dentes, eles são formados a partir de invaginações da ectoderme. Por isso que eles estão nesse sistema. E eles possuem 3 partes básicas. A coroa, essa primeira aqui da imagem. O colo, que é a parte circundada pela gengiva. Nessa imagem não tem o colo, mas eu coloquei uma outra para vocês poderem observar. Aqui o colo, ó, entre a coroa e a raiz, que é a parte circundada por gengiva, certo? Nós temos a raiz, que é a parte mergulhada nos ossos maxilares, e nós temos o corpo do dente, que é a dentina aqui, ó. Essa parte em rosinha claro. A coroa, ela é recoberta pelo esmalte, né? Essa parte branca aqui. E a porção central é a polpa do dente. E essa parte central, ela é inervada, como vocês podem ver na imagem, e vascularizada. Por isso que a gente sente tanta dor de dente. Já as glândulas sebáceas, elas têm como funções aí a lubrificação dos pelos, evitando o seu ressecamento. As sudoríparas, elas eliminam o suor, que é um líquido composto por água, sais e um pouco de ureia. Então, essa constituição do suor, ela também é uma importante defesa do nosso organismo, porque enquanto ele está sobre a nossa pele, evita aí que micro-organismos possam se proliferar sobre ela, devido a esse meio que ele proporciona, né? Esse meio de sais e de ureia deixa a pele meio que inapropriada para determinados organismos. Então, ele acaba sendo uma proteção para a nossa pele também. Nós temos também as glândulas mamárias, mas antes de falar dela, eu quero que vocês observem aqui, ó, a glândula sebácea na imagem. Ela tá aqui ao lado do pelo. Essa aqui ficou até mais fácil de visualizar do que a imagem passada, né? Ela tá aqui destacada em amarelo. Então, ela serve de lubrificação. Aqui nessa outra imagem, nós temos as glândulas sudoríparas, essa em azul. Ela também está próxima aqui do pelo, ó. Vocês podem observar que nós temos a glândula sebácea, o folículo piloso, o músculo eretor do pelo, e nós temos aqui a glândula sudorípara também na lateral. A gente pode até ver sobre essa pele a imagem de suor, né? Então, agora falando das glândulas mamárias, elas possuem uma série de ductos que se ramificam e terminam em uma bolsa, que, após o parto, secretam o leite. Então, aqui nós temos a imagem da glândula mamária, né? Então, aqui, essa série de bolsas, que seriam os lóbulos, elas se juntam, né, e se unem aqui nos ductos lactíferos, por onde vai sair o leite. Porque a mama feminina ela é formada por tecido glandular, por causa das glândulas mamárias, e por tecido adiposo também. Agora nós vamos entrar em outro sistema, no sistema esquelético. Gente, esses sistemas que a gente está vendo um pouco mais a fundo agora, eu acredito que vocês já têm uma noção, porque a gente já viu algumas coisas na aula de tecidos. Então, muitos dos termos, muitas das imagens acabam não sendo novidades para vocês, porque vocês já têm um conhecimento prévio. E isso é muito bom, porque só vai aumentar aí o arsenal de conhecimento de vocês. Então, o sistema esquelético, ele é o conjunto de peças ósseas e cartilaginosas que dão sustentação ao corpo. Esse sistema, ele protege os órgãos internos, coração, pulmão, enfim, protege nossos órgãos e também participa da movimentação do corpo, né? Ele atua como reserva de cálcio, que é muito importante, e como local de formação de células do sangue. Outro ponto também muito importante. Então, falando um pouquinho agora das estruturas dos ossos, nós temos os osteócitos, que são células vivas.
Essas células elas vão secretar fibras de colágeno, sais de cálcio e fósforo. Nós também temos a matriz extracelular, que é o acúmulo das substâncias secretadas. Que substâncias são essas? Secretadas de onde? Secretada pelos osteócitos. Essas substâncias que eu acabei de falar, as fibras de colágeno, sais de cálcio e o fósforo. Então, o acúmulo dessa substância em volta desse osteócito é o que forma a matriz extracelular. E ela é comparado ao concreto armado, onde as fibras de colágeno são as armações de ferro e os sais o cimento. O periósteo é a membrana que reveste o osso. Essa membrana ela é muito vascularizada e inervada. Por isso que as pessoas sentem muita dor quando acontece algum trauma ósseo, porque em volta do nosso osso, né, a gente tem vasos e nervos, e isso faz com que nós possamos sentir a dor, graças a esse revestimento aqui, graças ao periósteo. Nós temos a medula óssea, que ela é um tecido gelatinoso, que ela se encontra no interior de determinados ossos. Agora nós vamos falar sobre o papel das cartilagens. Bom, na vida intrauterina, até o segundo mês, deixa esse carro passar. Na vida intrauterina, até o segundo mês, as peças esqueléticas são praticamente cartilagem, certo? Então, a partir do segundo mês é que a gente começa aí essa formação óssea, de osso mesmo, né? Então, nos adultos, a gente encontra cartilagem na ponta do nariz, nos pavilhões auditivos, na laringe, na parede da traqueia e no revestimento de extremidades que se articulam. E aqui eu coloquei o exemplo da cartilagem do joelho. Esse daqui é um joelho, certo? Acima nós temos o fêmur, que vai se comunicar com a tíbia, né? Através dessa cartilagem, com a tíbia e com a fíbula, através dessa cartilagem aqui do joelho. Então, aqui no meio nós temos a patela, em volta nós temos a cartilagem articular. Lateralmente, nós temos os ligamentos colaterais laterais. Nós temos aqui, entre a articulação, nós temos os meniscos. Na frente, nós temos o ligamento cruzado anterior. Aqui atrás também tem o ligamento cruzado posterior, não tá dando para ver muito bem. Então, aqui à frente, nós temos a tíbia. Bom, as articulações ósseas é o local onde dois ossos fazem contato. E nós temos diversos tipos de articulações. Aqui eu coloquei dois exemplos. Eu coloquei o exemplo do bola e soquete, que é o tipo de articulação que possibilita os movimentos giratórios do braço. Então, aqui em cima, nós podemos ver essa articulação, né? Nós fazemos esse movimento com o braço graças a essa articulação. Também coloquei a articulação dobradiça, que é a que permite movimentos de flexão em um único plano. Então, cotovelo, joelho, né? A gente só consegue fazer essa flexão, né? Joelho e cotovelo são exemplos dessa articulação dobradiça. Ligamentos e tendões. Os ligamentos, eles são cordões resistentes formados por tecido conjuntivo fibroso que são firmemente aderidos ao periósteo. Então, eu já tinha falado para vocês, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, já são nossos exemplos de ligamento aqui do joelho, e eles são firmemente aderidos ao periósteo, porque um trauma aí de joelho, uma torção grave, um entorse de joelho, quando ocorre um rompimento de um ligamento, a pessoa sente muita dor. Gente, está ligado no periósteo. Células vivas, inervação, a pessoa sente muita dor mesmo. Então, preservem aí os ligamentos de vocês. Os tendões, eles são feixes de tecido conjuntivo, que também, né, tecido conjuntivo, assim como os ligamentos,
que ligam os músculos aos ossos. E aí eu coloquei o exemplo, né? A gente tem o músculo e ele vai finalizando ali no tendão e se inserindo nos nossos ossos. Agora vamos falar da arquitetura do nosso esqueleto, começando pela cabeça. Então, a cabeça, ela compõe-se de 29 ossos que formam o crânio. Nosso crânio é uma caixa arredondada que protege o encéfalo e a face. Gente, quem não sabe o que é o encéfalo, o conceito mesmo, né? Que às vezes a gente confunde o que é encéfalo, o que é cérebro. O encéfalo, ele é o cérebro, mais o cerebelo, mais o tronco. E o que temos no tronco? Nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, todos esses juntos formam o encéfalo. Se eu falo cérebro, eu estou falando só de uma porção do meu sistema aí neurológico, tá? Então, quando a gente quer falar de tudo, a gente fala encéfalo, ok? Agora vamos falar do nosso tronco, que ele é constituído pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo osso do externo. Então, a nossa coluna, ela possui 33 vértebras e a gente tem 12 pares de costela. Então, quero que vocês contem comigo daqui a pouco, né? Então, nós temos 7 pares superiores que vão se unir por meio de cartilagens ao osso externo. Então, primeiro deixa eu apresentar para vocês os ossos, né? Então, nós temos a coluna vertebral, que está aqui posteriormente, na parte de trás, né? Nós temos as costelas, que estão aqui lateralizadas. Cada vértebra da coluna se comunica com duas costelas, né? Uma de cada lado. Cadê meu mouse aqui? E o osso externo é esse osso da frente. Esse osso aqui, ó, é o nosso externo. Então, vamos lá olhar as nossas costelas agora, né? Nós temos 12 pares, 7 pares superiores vão se unir por cartilagens ao osso externo. Então, aqui, ó, nós temos por trás da clavícula a primeira costela, então ela tá se ligando aqui ao externo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, essa imagem, ela não diferenciou a cor das cartilagens, mas aqui, gente, depois do externo tem entre o externo e a costela tem cartilagem, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elas se prolongam aqui, ó, cartilagem. Ok. 3 pares mais curtos prendem-se por cartilagem às costelas acima delas. Então, bora lá. Onde que eu parei com o meu mouse? Aqui, 1, 2, 3. Então, aqui, ó, elas se prolongam, aqui, essas 3, e se prendem a essa cartilagem aqui que tá presa no externo. E os 2 últimos pares, elas terminam com pontas livres, aqui, ó, vocês podem ver, que são as chamadas costelas flutuantes. Só a título de curiosidade, para quem já ouviu aquelas histórias de pessoas que tiram a costela, geralmente são essas costelas aqui que não trazem tanto dano, né? Se retiradas. Então, essas costelas, mais a coluna, mais o externo, elas formam a caixa torácica que confere aí proteção aos órgãos e aos grandes vasos. Agora falando dos membros superiores, eles são compostos, cada membro, né? Porque nós temos 2, eles são compostos pelo braço, pelo antebraço, pelo pulso e pela mão. Então, no braço, que é essa porção superior, gente, isso aqui é antebraço, tá? Não fala que essa parte aqui é braço. Braço é aqui em cima. Então, o braço, ele é formado pelo osso húmero. O antebraço, ele vai ter 2 ossos aqui, ó. O rádio e a una. Na anatomia, a gente aprende
que o rádio é o que tem a antena. Então, o rádio é o que está acima, certo? E abaixo é a una. Para quem for aí para a área da saúde, não que eu esteja tentando convencer vocês, mas quem for para a área da saúde já vai com essa dica aí. Então, na mão, nós vamos ter os ossos metacarpais e nos dedos nós vamos ter as falanges. E o que prende esse membro ao tronco? É o que nós chamamos de símbolo do membro superior. Aqui saiu inferior, gente, mas é superior. Então, ele prende os membros superiores ao tronco. E ele é formado pela clavícula, esse ossinho aqui, que fica na frente, é a clavícula, e atrás pela escápula, que é um osso maior, um osso mais chato, né? Então, esses aqui formam o símbolo do membro superior e prende o membro ao nosso tronco. Agora, falando dos membros inferiores, cada um dos nossos membros vai ser composto pela coxa, pela perna, pelo tornozelo e pelo pé. A coxa, ela tem o osso fêmur, que é o maior osso do nosso corpo. Esse aqui que eu tô passando o mouse. No joelho, nós vamos ter a patela, que é esse ossinho que fica na frente do nosso joelho. Na perna, nós temos a tíbia, mais grossinha, e a fíbula, mais lateralizada. No tornozelo, nós vamos ter os ossos tarsais. Na planta do pé, nós vamos ter os ossos metatarsais. E nos dedos dos pés, nós vamos ter as falanges. O que conecta os membros inferiores ao tronco é o símbolo do membro inferior, ou cintura pélvica, que vai ser formado pelo sacro e o osso do quadril. Aqui nós temos o sacro, onde eu estou passando o mouse, e o osso do quadril, ele é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis. É a junção de 3 ossos, certo? E só a título de curiosidade aí, a pelve masculina, ela é mais fechada do que a pelve feminina. As mulheres têm uma pelve mais alargada e isso a gente não, né? Os cientistas acreditam que estão ligados à condição do parto. Agora nós vamos entrar no sistema muscular. Então, vamos falar da estrutura e funcionamento dos músculos esqueléticos. Então, aqui nós temos o osso, nós temos tendão, nós temos o músculo, nós temos a fibra muscular e dentro da fibra muscular nós temos a miofibrila. A miofibrila, elas são filamentos contráteis de proteína presentes nas fibras musculares. Então, esses filamentos de proteína são o que nós conhecemos por actina e miosina. Agora nós vamos falar da estrutura e contração do sarcômero. O que é o sarcômero? São unidades de actina e miosina que se repetem ao longo da miofibrila. Então, a miofibrila, ela nada mais é do que a repetição desses sarcômeros, dessas unidades de actina e miosina. Então, o sarcômero ele possui uma estrutura cilíndrica e delimitada por 2 placas proteicas, que são o que chamamos de linha Z. Elas se ligam perpendicularmente aqui à actina. A actina são os filamentos mais finos, esses em azul. E a miosina são filamentos mais grossos, esses que estão aqui entre os filamentos de actina. Aqui nós vemos o sarcômero relaxado e que nós vemos o sarcômero contraído. Já vamos entender como isso acontece. Então, qual é a função do cálcio na contração muscular? Através de uma sinapse neuromuscular, de um comando nervoso, nós temos o retículo sarcoplasmático para liberar esses íons. Então, aqui nós temos uma célula muscular, e essa célula ela tem um retículo endoplasmático. Só que por se tratar de um sarcômero, a gente fala de retículo sarcoplasmático. Então, esse retículo ele vai liberar íons de cálcio. Esses íons de cálcio eles vão se ligar à actina
o filamento de proteína mais fino, preparando-a para se unir à miosina. Então, quando ela se liga à actina, ela promove o deslizamento da actina sobre a miosina, provocando assim a contração muscular. Então, ao fim desse comando nervoso, ao fim dessa contração muscular, esse íon de cálcio ele retorna para esse retículo sarcoplasmático. E até o próximo comando nervoso, que esse cálcio volta aí a atuar sobre esses filamentos de actina. Tudo bem? E de onde que a gente tira a energia para a contração muscular? A gente tira através das moléculas de ATP, que é energia através dessas moléculas, e o ATP ele vai atuar na ligação da actina e miosina e também na sua dissociação. É importante lembrar também que dentro dos músculos nós armazenamos o glicogênio, que quando nós estamos em baixa, né, de glicose, esse glicogênio é liberado, é quebrado em forma de glicose para que a gente possa produzir ATP. Então, é um tipo de reservatório de energia a médio prazo. E a finalidade dessa transformação de quebrar glicogênio em glicose é unicamente para produzir ATP e continuar aí a energia para nossa contração muscular. Fermentação lática nos músculos. Se vocês estão estudando comigo, vocês viram na aula de fermentação, vocês já compreendem a respiração aeróbica, anaeróbica. Isso daqui para vocês é fichinha. Então, a fermentação lática nos músculos é um processo menos produtivo de respiração, que vai garantir o ATP aí em situações emergenciais. A consequência da gente ter uma fermentação lática é que a gente produz o ácido lático e esse ácido lático ele causa intoxicação nas fibras musculares e também causa dor. A pessoa se sente dolorida, fadigada, não é bom para os nossos músculos. Mas é importante salientar que após o descanso, esse ácido lático ele é degradado do nosso organismo. Não vai ficar com a gente para sempre, não. É só em casos extremos. Agora vamos falar sobre antagonismo muscular. O antagonismo é quando a contração de um músculo provoca um movimento em um sentido e a contração do outro provoca o movimento em sentido contrário. Muito confuso, né? Mas vou mostrar para vocês com um exemplo. Nós temos aqui o exemplo do bíceps e do tríceps. Então, a contração do bíceps, né, quando a gente fecha o braço, contração do bíceps, puxa o antebraço para cima, levando o membro a se dobrar na região do cotovelo. Para baixar o antebraço, é necessário que o tríceps se contraia, puxando o antebraço para a posição de estendida. Então, olhando aqui na imagem, quando a gente está com o braço esticado, o bíceps está relaxado, em contrapartida, o tríceps está contraído. Já quando nós dobramos o nosso antebraço, nós temos aí o bíceps contraído e o nosso tríceps relaxado. E isso é o antagonismo muscular. Agora, falando do grau de concentração muscular, nos músculos é a lei do tudo ou nada. Ou a fibra se contrai totalmente ou ela não contrai. Entretanto, porém, todavia, contudo, há situações em que há grau de contração, dependendo do quanto essas fibras são estimuladas. Então, se a gente recebe um estímulo nervoso fraco, nós vamos ter uma contração fraca. E uma curiosidade é que uma fibra muscular ela se mantém contraída por pouco tempo, mas um músculo por completo ele pode se manter por um longo tempo contraído, que é o exemplo de quando a gente precisa carregar peso ou segurar algo muito pesado. A gente consegue passar um período ali segurando, né? E é graças ao nosso músculo poder passar esse tempo aí contraído. Agora vamos falar do tônus muscular. Tônus muscular é o grau de contração parcial,
Isso é uma característica das fibras musculares esqueléticas, né, do tecido muscular esquelético, que os músculos eles não conseguem ficar totalmente relaxados. Alguns músculos eles ficam contraídos parcialmente. Isso é muito importante porque se a gente está em pé, a gente precisa manter uma postura, a gente precisa de um trabalho muscular para isso. Então, o grau de contração parcial, né, que é o nosso tônus, é o que mantém a firmeza dos músculos, é importante para a manutenção da postura corporal. E o que aumenta o nosso tônus muscular é a prática de atividades físicas e o estado de tensão emocional. Sendo que esse último, a gente gasta mais energia que o normal, o que causa a sensação de cansaço. Então, não sei se vocês já viram, mas às vezes a pessoa tá tão tensa que ela apresenta essa região do pescoço, aqui dos ombros. Você percebe que o músculo tá muito elevado. Tudo isso por questão emocional. Então, gente, vamos crescer esses músculos só na academia mesmo. Vamos melhorar o nosso tônus muscular de uma forma saudável. Essa foto eu coloquei para inspirar vocês e me inspirar também, né? Porque também me serve. Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Vimos 3 sistemas hoje. Obrigada a quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula. Beijo!